E aí, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer. Eu sou o Fábio Lacerda e é com muito prazer que eu começo esse programa aqui para que a gente possa estar junto um pouco, para que a gente possa conversar também com você e conversar com o nosso convidado, que hoje é muito especial. Você tem curiosidade sobre o espaço? Lá em cima, nas nuvens, assim? Tem muita curiosidade? Nós estamos aqui hoje com o Victor Espanha, o segundo brasileiro aí para o espaço. Cara, que prazer estar com você. Seja bem-vindo. Prazer é o meu. Muito feliz pelo convite. Obrigado demais. Cara, felizes estamos nós aqui de te receber. Você é o segundo brasileiro aí para o espaço e é o primeiro civil aí para o espaço. Pô, cara, que história fantástica. Você sempre quis isso, já desde criança você pensou que um dia isso poderia acontecer com você? Você é daqui de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte, sou mineirinho, gosto de pão de queijo também. Eu até falei que o pessoal queria levar pão de queijo para o espaço, né, representando o Minas, mas só que não deu para levar daqui para lá e depois eu ia perder, né, o pão de queijo. Mas sou daqui e eu não era o fanático por espaço, né? Assim, eu sempre gostei, é uma coisa que sempre gera curiosidade desde criança, acho que para todo mundo, né? Por explorar o desconhecido, mas para mim era uma coisa muito distante, né? Muito distante. Então, como se trata de uma coisa muito distante e aparentemente muito inacessível, e eu como engenheiro também, né? Sou engenheiro. Eu meio que risquei isso das minhas possibilidades, né? Então, eu não me permiti sonhar tanto. Até que depois que eu participei, né, de um sorteio, eu pude ganhar essa viagem, né? Então, eu ia te perguntar isso também. Você fez uma viagem de um turismo espacial. Isso. Né? Que quem fez essa viagem a primeira vez também foi o cara da Amazon, né? O Jeff Bezos. Jeff Bezos. Essa viagem era dele, né? Também, essa né? empresa é dele, né? A empresa é dele. A empresa dele, né? Isso. Várias pessoas no mundo aí já estão disputando esse espaço, né? De turismo espacial. Mano, agora, como é que foi esse negócio desse sorteio? Cara, sabe por quê? Eu já ganhei, outro dia até falei assim, outro dia eu ganhei como se fosse um sorteio, uma raspadinha assim de um supermercado, e era um pacote de macarrão. Entendeu? Eu ganhei um pacote de macarrão. Como é que você ganha uma viagem para o espaço, cara? Como é que foi isso? Foi muito legal, porque assim, como eu te falei, isso para mim era uma possibilidade que era muito pequena, né? Mas eu fiquei sabendo de um projeto específico de uma empresa que estava criando um ambiente, né, um cenário ali de desenvolvimento espacial, só que dentro do que nós chamamos de Web3, que é a evolução da internet, onde entra ali o metaverso, criptomoedas e NFTs, né? Então, assim, eles usaram a tecnologia de blockchain, né, a tecnologia para desenvolver alguns tokens, e quem tivesse esses tokens na comunidade ali poderia participar desse sorteio. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de projetos inovadores, de coisas disruptivas de fato, eu vi que era um projeto muito interessante que faria muito sentido participar daquilo ali, né? E então, comprando, né, o NFT que até então eu comprei, isso me deu a possibilidade de participar da comunidade e, consequentemente, participar do sorteio e até ganhar o sorteio. Só que quando eu participei, eu sabia da possibilidade, mas eu falei, isso aí é difícil de acontecer, muitas pessoas vão participar. Só que como o projeto ainda era muito embrionário, poucas pessoas sabiam do projeto. E isso essa plataforma era um jogo? Não era um jogo, era simplesmente assim, um site de uma empresa baseada nos Estados Unidos. A empresa chama-se ESA, Crypto Space Agency. Qual que é a ideia da empresa? É você, através de criptomoedas, NFTs, você financiar viagens espaciais e projetos também que tenham algum sentido espacial, né? Até desenvolver tecnologias de fato para isso. Então, essa empresa ela é uma empresa que até então era uma empresa virtual, né? E você poderia comprar esse token através do site. Então, o site, né, ele através da tecnologia de blockchain, você teria que conectar a carteira. Existe um assunto mais técnico por trás, né? Mas conectar a carteira virtual ali, e aí seu token estaria incluso nessa carteira.
E esse token, que é único, né, o registro que de fato é só, exclusivamente seu, te dava, então, é como se fosse um número de um sorteio, um número de uma rifa, né, para que você pudesse participar desse sorteio, entendeu? E aí, como é que você foi avisado, cara? Como é que foi isso? Avisaram, foi assim, rapaz, você ganhou. Como é que foi isso? Pois é, foi interessante porque no dia, como ainda tinham poucas pessoas participando do sorteio, por ser esse projeto embrionário e poucas pessoas ainda sabiam disso, eu fiquei ali no Twitter, eles iam divulgar no Twitter o resultado, e eu fiquei acompanhando, né? Vai que eu ganho, né? Porque a minha primeira motivação foi de participar da comunidade, porque seriam desenvolvidos vários projetos e ali era um ambiente legal de estar e estar entendendo como que poderia desdobrar isso. Mas eu pensei também, poxa, se alguém ganhar esse sorteio, o meu NFT, né, o token que eu comprei, ele pode também valorizar, porque isso vai sair na mídia, vai ser uma notícia que vai ser evidente, né? E aí, então eu saberia que... Eu já sabia que esse resultado seria divulgado no Twitter, então eu já fiquei ali acompanhando no Twitter. Quando eu vi que no Twitter o primeiro colocado era o código da minha carteira, né, que estava ali incluso os tokens, aí eu fiquei meio assim, pô, será que é verdade isso? Eu acho que um processo de negação, primeiro. Até que depois eles me mandaram um e-mail, aí tiveram alguns processos de autentificação, eu tive que mandar moeda para eles voltarem e tal. E aí, por fim, eu caí em uma videochamada com os donos da empresa lá em Londres, né? Eu tava meio em choque. Eles falavam, Vitor, você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não tô entendendo, né? É muito doido. Como assim? Ninguém só o Marcos Pontes, em 2006, se eu não me engano, tinha ido ao espaço no Brasil. Ninguém esperava que um novo brasileiro fosse, ainda mais eu, mineiro aqui, né? Assim, uma pessoa super normal. Então, foi... É por isso que se chama um criptoastronauta, então? Criptonauta. Criptonauta. Isso, exatamente. Que é uma coisa nova para várias pessoas ainda, né? Mas é a evolução da internet. Qual que é esse arco? Né? Só para explicar rapidinho para o pessoal de casa. A internet, no primeiro momento, veio dos sites, né? do KD, não sei se você lembra, né? Tinha o KD, aí depois virou o Google. Não virou o Google, aí o Google entrou na jogada ali, ficou um pouco mais popular. Os sites, depois redes sociais e agora esse movimento do blockchain, né? que são as criptomoedas, mais conhecido pelo Bitcoin, né? Pelo Ethereum. Então, é por isso que chama de criptonauta. Cara, que sensacional. É muito diferente. Aí, beleza. Aí fizeram a videochamada com você, falaram, você foi sorteado. Como é que você fez? O que foi o passo? Você arrumou as malas? Pois é. Quanto tempo que foi do dia que você foi sorteado até o dia que você entrou lá? Que você vai contar isso pra gente, que você entrou dentro da... uma espaçonave, uma cápsula, o que era? Um foguete mesmo, foguete. Uma cápsula. Você entrou no foguete, dentro da cápsula lá, acoplada ao foguete, pra você ir pro espaço. Quanto tempo que levou? Como é que foi isso aí? Você teve que fazer muitos exames? Então, Você ainda tinha que, desculpa só te cortar, mas você tinha que ter um perfil ali para isso depois que você foi sorteado? Tinha. Só explicando a história assim, do começo. Logo depois dessa videochamada que eu tive com o pessoal, eu recebi um primeiro contrato já da Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos. Sim. Então eu recebi esse contrato, que era um contrato de confidencialidade, eu não poderia falar com ninguém ainda. Eles que tinham que divulgar, né? Sim. A notícia, não poderia vir da minha boca. Então eu fiquei uma semana em silêncio. Eu poderia comentar com a minha esposa e advogados, né, no caso. E aí, então, durante essa semana eu tive várias conversas com a Blue Origin. E aí foi quando eu conheci o primeiro astronauta que teve em missões da NASA. E hoje ele é diretor da Blue Origin, diretor de voo. E aí nessas conversas ele abriu os contratos comigo e nesses contratos tinha alguns pré-requisitos. Então, pré-requisito de altura, porque a cápsula tinha uma altura, né? Então eu não poderia exceder isso, né? Peso também, porque existe um balanceamento da cápsula. Então tinha que ter. Tinha um limite ali. Se eu ganhasse, acho que eu. Dava. É só talvez queimar um pouquinho. Se tirar 2, você vai e vão te colocar. Não, mas acho que dá sim. Por que dá? A ideia de uma viagem mais turística, né? Uma viagem técnica, é legal explicar isso para o pessoal, é que seja cada vez mais normal, cada vez mais comum. Então, quando você vai viajar de avião, por exemplo, você entra e você tem uma instrução dos comissários de bordo, né? Se tiver um caso de incêndio, se o avião cair no mar e tal, que poucas pessoas prestam atenção, né?
a ideia é que seja muito semelhante a isso se você faça uma viagem. Você não precisa ficar preocupado, né? Sim. Então, o foguete ele é todo autônomo. A gente não opera nada. Tinham 2 botões só lá dentro. Então, cara, eu te perguntar isso. Antes de chegar nesse ponto aí, que eu também queria saber muito, porque, mano, a gente vai daqui pra São Paulo, que é 50 minutos, 1 hora de viagem, de jato. A gente tem 2 pilotos. Isso. Né? Ali, você falar o piloto com o piloto, pô, mas 2 pilotos, qualquer um dos 2 vai conduzir aquela aeronave sozinho, né? Pô, e vocês foram pro espaço, cara, 100 quilômetros de altura, sem nenhum piloto, cara. Sem nenhum piloto. Pô, isso é muito doido, cara. É muito doido, só que ao mesmo tempo não, por quê? Pensa na lógica de um míssil, por exemplo. O míssil não tem piloto, né? O míssil ele sai de um ponto A para um ponto B específico, né? Sim. Então, mas o míssil também não tem. Não precisa voltar para casa, né? Mas ele. A ideia é que ele é programado para uma função. Não, mas né? eu entendi. Mas é porque acho que é questão mais psicológica, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, a trajetória do foguete, pelo menos desse foguete meu, ele é um projétil, ele é lançado num arco, né, parabólico, e a cápsula desprende desse foguete, desse booster, em determinado momento. Então, ela vai na inércia, né? Não tem muito... É como se você estivesse jogando alguma coisa pro alto. Sim. Pela inércia e pela gravidade também, ele vai voltar depois, né? Entendi. Então, tanto é que pousa depois de paraquedas. Entendi. Você saiu do Brasil, você foi para onde? Qual cidade? Para Eu Paso, no Texas. Eu Paso, no Texas. No oeste do Texas. Oeste do Texas. Isso. Aí ali vocês chegaram a fazer, vocês fizeram exames? Na verdade, antes eu tive que prestar uma série de contas para eles, né? Assim, se eu tinha algum histórico de saúde, taquicardia, problema, enfim, são diversos pré-requisitos, assim. Psicológicos também. Eu assinei vários contratos também que eu entendia o risco, né? Que por mais que eles estejam trabalhando para que esse risco seja o mínimo ou inexistente, existem os riscos, né, inerentes à operação. E aí, durante a semana, então, eu passo por essa triagem extensa, foram mais de 5, 6 reuniões, e todos os dias eles perguntando o meu peso, porque eu não poderia variar o peso, né? E aí fomos para El Paso uma semana depois, e nós ficamos lá por mais 5 dias. 5 dias lá. Isso. Treinamento, daí lá, vendo como é que funcionava. Sim, só que a história fica mais emocionante, porque na primeira vez que nós fomos para lá, foi cancelado o voo. Olha só. Por conta dessas redundâncias. Por quê? Como se trata de uma operação muito delicada, o foguete chega a mais de 3.500 km por hora, nada pode fugir do padrão. Sim. Então, o padrão de segurança deles, eles falaram dessa forma conosco. Era 150% de segurança. Não basta estar somente 100% de segurança, entendeu? Então, nós voltamos para o Brasil. Aí, nós ficamos aqui no Brasil por mais 10 dias e voltamos depois de novo para o Texas, mesma cidade. E aí, depois que nós voltamos, nós ficamos lá por mais ou menos 10 dias. Não, desculpa, mais ou menos 5 dias. Numa base deles já? Uma base, assim? já nós ficamos num lugar que chama Vila do Astronauta, bem característico, assim, com trailers que eram trailers que levavam os astronautas da NASA para as missões. Lá tinha a impressão dos jornais originais da Apollo, da missão Apollo, quando levou o homem para a Lua, né, no final da década de 60. Uma experiência única. Experiência sensacional. Assim. Parecia que eu estava num filme o tempo todo. Assim, sabe? E aí chegou o dia. Chegou o dia que você ia voar. Você chegou a pensar em... Você podia desistir? Podia até 3 minutos e meio antes da contagem regressiva. Bom, 3 minutos e meio depois, o cara falou, olha, querido... Já era. Você vai desse jeito mesmo. Eles recolhem a plataforma, você vê a plataforma sendo recolhida. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Mas eu não ia desistir, né? Senão ia ser o maior... maior medroso da história, né? Eu vou te falar, tá? Eu desistiria assim, numa boa, com tranquilidade. Eu tô doido pra ir de novo, você não ficou com medo, não? Na hora de ir ali, numa boa, assim, pelo menos você não pensou assim, rapaz, se der errado eu vou entrar pra história, mas o negócio vai ser feio aqui dentro. Cara, eu fiquei... Acho que sim... Acho que Deus me deu muita paz, porque foi um processo que não foi conduzido por mim, assim, né, ao todo. Porque caiu no meu colo, né? Uma coisa que eu estava buscando demais. Sim.
E tudo foi cooperando para isso, sabe? Então eu entendi assim, que seria uma virada de chave dentro de um propósito de Deus na minha vida, né? Então acho que quando entra o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente fica, acho que o coração enche de paz, né? E aí lá no momento também que nós estávamos, e por todo o treinamento que nós passamos, e minha esposa estava comigo lá também, ela passou por isso e ela foi... E eles mostraram todo o cenário de segurança, de contingências. E eu fiquei muito tranquilo em relação à segurança, porque eu vi que se acontecesse a catástrofe do foguete explodir, por exemplo, a cápsula seria ejetada. Então, existiam várias válvulas de escape. Então, eu estava tranquilo por isso, né? Mas, assim, que é uma adrenalina alta, foi muito alto. Mas não passou um medo, assim, de desistir. Tanto é que na noite anterior eu consegui dormir. Dormi pouco, dormi mal, mas dormi. Dormi tranquilo. Uns 5 minutos, talvez 10. Dormi 3 horas essa noite, né? Mas 3 horas para quem ia montar no foguete, dormiu bastante. Mas foi um dia tenso. Cara, mas, fantástico. Ao mesmo tempo, assim, tenso por uma expectativa, né? Assim, como que vai ser? É uma coisa que eu não consigo explicar, entendeu? Assim, não é comparado com nada, não é comparado com você andar de avião. Sim. Não é igual um brinquedo que você vai num parque de diversão. É totalmente diferente, entendeu? Vocês tinham alguma coisa que vocês teriam que fazer na hora que aquele foguete fosse lançado? Tinha lá um botão, falou, daí vocês vão apertar isso aqui. Ficou algum comando lá que era de vocês? Sim, tinham dois comandos básicos. Nós tínhamos um botão onde na alavanca onde nós segurávamos ali a mão, praticamente, que era para comunicar com a torre de controle. Então, assim, a comunicação era uma coisa muito importante para eles entenderem de fato que nós estávamos ouvindo e também que nós conseguimos comunicar, porque se tivesse algum problema, né, assim, nós precisaríamos de reportar isso para a torre de controle. E tinha mais um botão que era em caso de incêndio, que graças a Deus a gente não precisou de usar, né? Mas eram esses dois comandos. E também lá dentro da cápsula, em determinado momento, nós tiramos o cinto de segurança para aproveitar aquela sensação de microgravidade. Né? Sim. De ficar flutuando ali. Que também foi já permitido para vocês aí naquele momento. Vocês poderiam... Já estava na programação já, né? Então foi Cara, muito fantástico, legal. Fantástico. Ó, vamos fazer o seguinte, para o pessoal que está em casa poder entender um pouquinho do que nós estamos conversando e do que o Victor viveu, vamos chamar um videozinho? Vou chamar um videozinho para a gente ver algumas imagens por onde você passou. Isso é legal. Você pode ir narrando aí. Claro, aí foi um pouquinho antes da gente já entrar no foguete. Esse era o momento mais vulnerável, porque se tivesse alguma explosão, a gente não tinha nenhuma segurança. Sim. E a partir do momento que a gente entra na cápsula, aí eu entrando na cápsula, aí já é um ambiente mais seguro. Né? Sim. Porque se tivesse algum problema, seria ejetado ali, entendeu? Sim. Esse é o foguete. Nunca tinha visto um foguete de perto, então foi muito emocionante. E aí é a partida, né? Então, que deu uma tensão altíssima. Aí vocês chegaram a 3.700 km por hora. 3.600 por aí. Ah lá, a terra lá atrás. Olha isso. Olha aí, a microgravidade já começou. Isso. Você tá ali. Isso. E aí eu esqueci de afrouxar o cinto para eu voltar. Eu dando a cambalhota. Que você levou ali umas figurinhas de NFT seu pra porque foi o que me divulgar. levou, né? Olha aí. E aí o booster pousando, né? Acabar com o mito que o foguete não tem ré. Agora o foguete E tem ali ré. vocês voltando. Isso, de paraquedas. Ai, cara, é isso aqui que eu queria te perguntar. Aquele cara ali, eu achei que ele era o dono da Virgin, né? Virgin. Né? Eu falei, gente, será que não era do Bezos? Aí, cara, aí vocês comemorando. Com a bandeira do Brasil. Fantástico, cara. Muito legal, né? Olha só. Impressionante. A gente tá repetindo o vídeo aqui. Olha, aquele momento que a cápsula toca no solo, não sei se é porque ali também é deserto, muita poeira, mas a impressão que a gente tem que o impacto assim, foi muito grande. Só que daí vocês estão dando tchau ali logo, depois dando joia e tal. Pra quem tava dentro, foi muito impacto tocar no solo? Não é muito impacto, é mais a sensação de fora, porque bem no meio da cápsula ali, acho que vai dar pra ver ali no centro, tem como se fosse um disco e enfim, uma estrutura central ali.
Tá vendo? Isso é um motor para baixo. Até uma pena desenhada ali. Tem um motor para baixo que quando a cápsula aproxima do solo, ele libera um ar para amortecer a queda. Sim. Então, o que a gente vê na imagem é muito mais o deslocamento o deslocamento do ar. Do ar e a poeira do deserto, né? Que a gente estava no deserto do Texas, do que do toque da cápsula no chão. Mas é assim, dá um tranco, mas é um tranco bem semelhante a um pouso de um avião comercial, assim, entendeu? Não é muito diferente, não. Entendi. Só que é ainda mais tranquilo, eu acho, do que um avião, porque ele bate e para, né? O avião, ele bate e ainda continua ali. Você tem noção com quantos quilômetros de distância? Você subiu 100 quilômetros, a gente sabe. Mas quantos quilômetros de distância foi do lugar que você foi não é muito. Lançado? Uns 10 a 15 quilômetros. 10 a 15 quilômetros. Não é muito, porque ele joga para cima e volta, né? Sim. É como se fosse uma pedra que você está jogando pro alto, só com uma propulsão de Entendi. Olha só os países aí que foram. Foi muito especial, né? Representar o Brasil nisso. Cara, muito especial. Você tem noção quanto que custou um passeio desse? Não o total dele? Porque eu não paguei, né? Mas o que eles especulam, né? Dentro do setor aeroespacial, que a Virgin, por exemplo, do Richard Branson, que é uma outra companhia que faz voos, mas ainda não sai da linha de carro, que divide o espaço, eles comercializam por $400 mil, se eu não me engano. Não, mas eu digo assim, esse projeto aí, ali com esse foguete... Não sei, não faço ideia. Milhões de dólares, assim. Claro. Eu não sei porque o foguete ele é retornável e reutilizável. Então, para você chegar num custo da viagem, você tem que pegar o projeto como um todo. Então, é difícil de O que usa de combustível? Aquele foguete é querosene também? Não, é nitrogênio, hidrogênio, tem uma mistura. Então pode ser que seja mais barato, né? Que suas gasolinas... Se fosse gasolina ia ser salgado. Tá mais caro. Cara, mas fantástico, irmão. Muito legal. Cara, e aí? Quantos milhões de dólares você ganhou nesse contrato aí, pra você poder subir pra lá? Eu acho que se eu ganhasse na Mega Sena não seria uma coisa... não seria comparável. Porque, primeiro, que eu não poderia comprar o assento, né? Existem algumas políticas para você comprar. E também não é divulgado o preço, né? Não sei quanto custa de fato. Mas a experiência que eu tive não se paga. Assim. É difícil de falar assim... Poxa, mensurar o valor foi daquilo. assim, eu senti isso. Né, eu durmo com minha esposa todos os dias e não consegui explicar a emoção de estar nisso, né, de ver a Terra de cima, de sentir aquela sensação de microgravidade que eu achei que ia ser igual a uma piscina, é totalmente diferente, né? Sim. Foi realmente muito especial. Né, e o que aconteceu com a minha vida nesse processo também, né? Tantas pessoas excelentes que eu tive o privilégio de conectar depois disso. E assim, também representar um passo de esperança para novas pessoas. Porque quando eu moleque, jogando bola na rua, eu pensava na possibilidade de espaço e eu não tinha ninguém para me referenciar, né? Poxa, essa pessoa foi, então eu vou poder ir porque essa pessoa foi. Não tinha um exemplo, né, para seguir. Hoje eu fui fui numa escola em São Luís do Maranhão, né, com as crianças, e elas, poxa, agora eu posso ir porque o Vitor também foi. Sim. Então é representar um passo de acessibilidade, né? E eu entendo que hoje isso é um passo que é muito importante, que representa essa via de acesso para novas pessoas indo no futuro também, e poder explorar de uma forma ainda mais consistente. Você mostrar assim, poder mostrar que é possível, né? É possível. Eu sou normal, por quem me conhece, né? Assim, todo o pessoal que me conhece sabe, sou uma pessoa normal, sou engenheiro, gosto de futebol, sou cruzeirense, toco teclado na igreja, entendeu? Eu tenho pastor alemão, que eu amo ele, eu sou essa pessoa, né? Fantástico, cara. Ó, quero te perguntar uma coisa, que eu ia deixar mais pro final, mas vou perguntar agora para você, diante de tudo que você falou. Cara, qual a maior experiência que você teve quando você estava lá em cima, e você, pela janela daquela espaçonave ali, daquele foguete, você contemplou a Terra, assim. Eu queria saber o que veio ao seu coração, assim, quando você estava lá em cima, naquele foguete, cara, a 100 quilômetros de distância. Cara, as pessoas não têm noção, porque eu não tinha muitas vezes, o que é a distância para cima, né? Porque a distância... Aqui na Terra, você pegar assim, 30 metros, 50 metros, 1 quilômetro, quando você coloca isso para cima, é uma proporção assim, muito maior, né? Então, 100 quilômetros em linha reta para o espaço, rapaz, é chão demais. Quando você estava lá em cima, você olhou
que para a Terra, o que veio no seu coração? Essa pergunta é legal porque é chão demais pelo o que nós já acessamos, né? Um voo comercial, por exemplo, ele vai voar a 5, 10 quilômetros de altura, né? Então, considerando que ele vai a 10, eu fui 10 vezes mais isso, né? Então, é muito alto. Só que, então, quando eu estava lá em cima e via a Terra de baixo, primeiro que a gente fala sempre, a gente já viu aquela comparação da Terra com o Sol e vê quanto que a Terra é pequena, mas a Terra não é tão pequena quando a gente acha, assim, né? É muito grande, assim. Né, eu consegui, então, ver tanto a curvatura no sentido horizontal quanto longitudinal, assim, você fala, nossa, isso é muito grande. Então, só que quando você olha para cima, a sua referência para cima não muda, porque você tem uma infinitude de coisas ainda para cima, né? O universo é muito grande. Então, quando eu olhei e vi, assim, de fato, que a Terra é muito grande, mas só que ela realmente é muito pequena comparado ao universo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção também, a camada de oxigênio, né, que a gente conhece como atmosfera, né? Bem fininha assim no horizonte, né? O que é aquilo que a gente chama de céu azul, que na verdade não é azul, né? Assim, é só a refração da luz no oxigênio, e ver como que isso é fino, né? E a gente respira nisso e que a qualquer hora parece que vai acabar, a gente vai respirar e isso vai acabar, né? De tão pequeno que é comparado ao todo, me deu aquela certeza, né, de que Deus é real e Deus é bom. Não é só que Deus é real, mas Deus é bom porque Ele nos permite estar nisso, né? E contemplar isso, porque se a gente estivesse um pouquinho mais para baixo, a gente estaria congelado. Se a gente estivesse mais próximo ao Sol, a gente também não teria condição de vida. Se a gente não tivesse água, se a gente não tivesse oxigênio. Então, existem várias variáveis para a gente ter a condição de vida que a gente tem hoje, né? E olhar isso de fora, então, foi muito especial, de ver que, sim, de fato, que a gente é uma criação de Deus num lugar propício para que a gente tenha essa vida, né? Então, foi uma sensação única, assim, é muito forte, sabe? Assim, realmente, Deus criou a Terra, criou a gente com um propósito. Então, foi um propósito de contemplar a criação de Deus, mas de saber que esse mesmo Deus que criou a Terra ali, que criou o universo, Ele também tem um propósito na minha vida e teve um propósito me colocando no lugar que eu jamais pensaria em estar, né? Então, você consegue entender isso assim? Porque, diante do relato que você falou pra gente aqui, a gente viu que foi uma coisa muito especial, assim, você ter sido escolhido, não foi sorte. Sim. Né? Foi algo a mais, assim. Por que você acha que Deus te deu essa oportunidade? Cara, é uma excelente pergunta. Eu não sei a resposta, né? E qual que é o propósito, qual que é o objetivo, mas eu creio muito que Deus, Ele tem levantado a nossa geração, assim, de alguma forma, né, para fazer a diferença. E para isso é importante que pessoas que servem a Deus tenham acesso a grandes coisas também, e seja referência em vários ambientes sociais, né? E através disso que a gente consegue disseminar a cultura de reino, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acho que Deus me escolheu e Ele vai escolher e escolhe outras pessoas também para exercer alguma influência sobre a sociedade. Então, depois disso, eu tive a oportunidade de dar meu testemunho em alguns lugares também, né? Sim. Tive, né, o privilégio de conhecer pessoas excelentes em programas sensacionais, assim como o seu, em vários outros lugares. E lugares que, infelizmente, habita trevas, né? A gente sabe. Sim. Então, é o lugar que a gente pode ali falar, né, do amor de Deus, falar do propósito dele. E eu não consigo contar a minha história sem deixar claro que isso é a graça de Deus, né? Sim. Então, não tem como. Não é uma coisa que a gente separa. Não tem como eu colocar o meu mérito
né, no meio disso tudo, né? Assim, não, é a graça de Deus e isso basta. Né? Vocês estavam em 5 pessoas, né? 6. 6 pessoas. Você sabe se tinha mais alguém ali que era cristão, que também professava a sua fé? Não. Você chegou a conhecer mais eles? Eu não sei, mas... Vocês não montaram um grupo de WhatsApp? Sim, nós temos um grupo. Ah, é? Nós temos um grupo, mas eles são um pouco mais reservados. Sim. Às vezes a gente manda alguma mensagem ali, porque eles têm alguns empresários muito influentes lá nos Estados Unidos, muito, muito ricos, e um deles, esses dias, achou o maior... O naufrágio mais profundo no oceano até hoje na história. Olha só. 5 mil metros de profundidade. E aí a gente mandou parabéns. A gente conversa algumas coisas, mas não nesse nível de profundidade, assim, de fé, né? Mas não, eu acredito que não. Assim, acho que eu mesmo ali que estava sendo impressionado. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não sei qual que é a fé, né, individual ali, mas todos voltaram com essa sensação. Cara, Deus é bom, sabe? Olha só. Isso foi uma coisa em comum. Inclusive, conversando com... Eu tive o privilégio lá de conhecer o Charlie Duke, que foi um homem que foi à Lua. Ele é um dos 3 homens vivos que foram à Lua, nas missões Apollo. Ele esteve lá, né? Então, é astronauta pela NASA, enfim, o cara é sensacional. E ele falando isso, que de fato a fé dele aumentou quando ele teve essas experiências, né? E é muito comum isso no meio dos astronautas ali. Então, cara, deixa eu falar uma coisa aqui, Vitor. Você que teve essa experiência, pô, você viveu essa experiência, tô dentro de um foguete, você foi lançado para o espaço, você participou de tudo aquilo ali, igual você conheceu, como que é o nome do irmão mesmo aí? Charlie Duke. Charlie Duke, que foi um dos homens que foi para a Lua. Por que há tanta controvérsia sobre o homem ter ido para a Lua, questionamentos, assim, acham que não é possível? Você, diante disso tudo, você acha que você pensa realmente é verdade? Você acha que o homem foi na Lua? Eu tenho certeza que sim, porque quando nós estávamos lá, quando você está no ambiente, você sente quando existe uma conspiração ou uma mentira. Sim. Né? E lá, assim, era extremamente notório que existiu isso, que aconteceu isso. E no discurso e no argumento, durante o almoço, que nós almoçamos com o Charlie, conversei bastante com eles, não existia um ato falho do Charlie nisso, sabe? Mas por que dessas conspirações? Você acha aquele lance, por exemplo, que eles falam assim, ó, não tinha como a bandeira ficar em pé, qualquer coisa desse tipo? Ou outra pergunta, por que o homem não voltou? Por que isso não foi aprimorado? Por que foi só uma vez? Existe, assim, primeiro que todos os argumentos já foram refutados tecnicamente, né? Assim, o fato da bandeira, existe uma estrutura que, né, enfim, quem quiser pesquisar... Já pensada. Já existem argumentos que comprovam isso. Mas eu acho que o argumento mais forte para alimentar essa conspiração do que o homem não foi é justamente que ele não voltou ainda, que inclusive o projeto do Artemis, né, o primeiro Artemis começa na próxima semana, que vai marcar o retorno do homem à Lua até 2025, se eu não me engano. Então, na próxima segunda-feira, vai o primeiro foguete à Lua, né? Só que não tripulado. E aí, para continuar esse desenvolvimento para até 2025 o homem voltar. Mas por que o homem não voltou? Porque é muito caro, né? É muito caro. Eu estudei bastante isso porque eu queria entender. Então, é muito caro ir para a Lua, sendo que você não tem um propósito. Na década de 60, você tinha um propósito muito claro, que era dentro de um cenário de corrida espacial contra os Estados Unidos contra a União Soviética. Então, como você não sabia o que existia na Lua, então faz sentido eu investir mais dinheiro. E aí o John Kennedy, na época, ele pega um orçamento como se fosse de guerra mesmo. Então, ele pega uma parte muito maior do que o normal para destinar para assuntos espaciais, porque com medo da Rússia chegar lá antes, e vai que lá tem, não sei, ouro. A gente não sabe, entendeu? Então, o fato da Lua ser desconhecida e existir uma corrida para chegar lá e ver o que tinha lá antes, fez com que os Estados Unidos e tanto a União Soviética destinassem mais recursos. E chegando lá, não tinha, de fato, que ser mais explorado, porque várias missões foram executadas. E agora o homem, de novo, né, vê a possibilidade de talvez criar uma base ali para ir para Marte depois. Então, hoje, a tecnologia permite
ser um pouco mais acessível, porque você tem um foguete retornável, um foguete que tem ré, né? Sim. Isso traz um pouco mais de acessibilidade ao programa. É muito mais barato. Falando de dados, só para você entender. Em 1980, um foguete, um ônibus espacial, aquele ônibus que parece um aviãozinho que pousa depois, né? Essa missão, para você levar um copo de água um pouquinho maior do que esse aqui, custava mais ou menos $50 mil para você levar um copo de água. Hoje, já custa $3 a $4 mil. Um dos foguetes do Elon Musk, que é o Starship, já vai custar $900 para você levar. Então, tem barateado isso, né? Que é a tecnologia no meio disso tudo. Então, acho que respondendo definitivamente, é isso, né? A motivação. E a motivação tem que fechar, tem que ser financeira. Não faz sentido eu sei lá só para calar a teoria da conspiração, né? Mas eu acho que, por um outro lado, o ser humano gosta muito da conspiração, né? De ficar comprovando, igual o negócio da Terra plana. Assim, existem argumentos, né? E as pessoas sempre vão criar argumentos para chamar a atenção de alguma forma. Eu acho que enfim, talvez pode ser uma coisa mais psicológica ainda, né? Assim, do homem querendo ser centro ali, chamar a atenção. Enfim, eu acho que as pessoas têm que estudar um pouco mais do assunto para marretar, não é, entendeu? Acho que essa é a minha opinião. Você não acha que esse negócio de terra plana, pô, você subiu lá, você pode falar, né? Você viu a curvatura da Terra, não tem chance dela ser plana, né? Não. Nenhuma, né? Agora, você não acha que esse negócio de terraplanice vira uma coisa igual, tipo assim, vegano brigando com quem come carne, o político brigando com de outro político, e aí tem os terraplanistas com as pessoas que acham que a Terra é redonda? Eu acho que existe a polarização. Hoje, a polarização é muito inflamada, a gente vê isso na política, né? Mas eu acho que ainda é um pouco diferente, porque o vegano brigando contra quem come carne, você entende os lados, você entende as motivações, né? Poxa, o vegano tem a dó de sacrificar o animal, faz sentido, eu também não acho legal. Mas, por outro lado, tem um que consome carne, porque é a questão da cadeia alimentar e tal. Então, você entende os lados. Agora, o terraplanismo é uma coisa que, assim, pelo menos para mim, é muito mais conspiração e não faz tanto sentido. Se você for pegar o embasamento do terraplanismo, as variáveis elas não se encontram, entendeu? Você não explica gravidade, você não explica uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, mesmo que você tenha argumentos para sustentar essa tese, não faz sentido nenhum você ter um complô e arquitetar alguma coisa para que a Terra seja redonda. Qual que é a vantagem da Terra ser redonda? Vamos dar um golpe na Terra redonda agora. Qual que é a vantagem? Exatamente. A Terra é redonda, então alguém vai ganhar mais dinheiro por isso? O anticristo vai vir porque a Terra é redonda? Não tem uma vantagem evidente. Então, qual que é a vantagem das pessoas especularem? O Sol a gente sabe que é redondo, a gente olha para cima. A Lua o único problema mesmo da Terra, se a Terra fosse plana, era jogar bola no final dela ali, né? Que se a bola caísse ali, acabou. Mas tem um muro de gelo, né? Aí poderia ajudar um pouco, né? Cara, fantástico. Você é muito inteligente, irmão. Você é muito inteligente. Eu acho que não foi por um acaso que Deus te deu esse presente, né? Esse privilégio. Pô, nós não estamos falando aqui de uma coisa normal, né, gente? Não é uma viagemzinha qualquer. Cara, segundo o brasileiro, aí pro espaço. Sim. É uma coisa muito notória, né? Você entra para a história, né? Você entra para a história da humanidade. Sim. Com o seu feito, né? E com certeza Deus ele contemplou o seu coração de alguma forma. Demais. Né? Quem sabe coisas aí, você já até orou e nem lembra, né? Eles falam que o problema da oração é esse, né? Às vezes a gente esquece, Deus não esquece, né? É verdade. Então é muito lindo isso aí, meu irmão. E eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo e esse mundo do NFT e do metaverso, eu conheço muito pouco sobre isso, da criptomoeda e tal, mas é a linguagem hoje da próxima geração, os jovens são envolvidos com isso, os joguinhos eletrônicos das crianças já têm totalmente essa linguagem aí, e você está inserido dentro desse universo, dentro desse contexto, foi dessa forma que o seu nome foi escolhido para isso. E eu sei que muitos jovens estão nos assistindo nesse momento. E muitos têm entrado assim, exatamente para dentro deste mundo, até tentando preencher um vazio, tentando ser alguém lá dentro desse lugar, buscando nesse lugar do metaverso, às vezes, um respaldo, uma validação que às vezes ele não tem dentro de casa.
né? Então eu queria que você falasse, se você pudesse olhar nos olhos desse jovem hoje, que ele às vezes não se sente valorizado, acha que Deus esqueceu dele no meio da multidão, acha que as orações dele não são ouvidas. E se você pudesse olhar dentro dos olhos dele, o que você falaria para ele? Bom, eu acho que a evolução, né, da internet, principalmente o metaverso, ele pode esconder algo que está no nosso coração, né? Porque o metaverso ele vem com a proposta de você criar novos avatares que confundem, né, com você. Você pode criar uma nova personalidade. Mas eu acho muito legal a gente analisar na ótica que Jesus ele vem e ele sempre olha o nosso coração. Ele fala da nossa motivação. Então, a gente não consegue esconder de nós mesmos, né? Independente de onde nós estejamos. Mas acho que a mensagem a gente está num ambiente, num ponto social muito favorável para, né, tecnologicamente falando, para a gente ter um acesso maior, né? Hoje eu tenho um nível de informação muito maior do que o meu pai tinha na época dele, né? A internet proporciona isso. A internet, você está a um toque, né, de repente, de ter um vídeo que vai te ensinar alguma coisa nova e de te ensinar outras referências também. Então, acho que a mensagem que eu deixo a tecnologia ela está aí para ajudar, né? Mas ela está como uma ferramenta. É muito importante que a gente trabalhe, é muito importante que a gente corra atrás dos nossos sonhos e a gente tenha essa humildade de reconhecer que Deus conduz nossas vidas em todo momento, né? Então, assim, eu fui atento a uma oportunidade, né? Mas nosso coração, nosso propósito tem que estar em Deus em todo o tempo, porque Ele é bom, Ele sabe o que é bom para nossas vidas, né? Então, né, que a internet, que Web3, que cripto, NFT seja mais uma das ferramentas para que a gente possa ter acesso a coisas que a gente nem imagina de acordo com o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Então, acho que essa é a mensagem. E não desistir também, né? Porque cada dia mais surgirão novas ferramentas, surgirão novas tecnologias que podem trazer esse acesso, né? Hoje foi o espaço, amanhã pode ser outra coisa, enfim. Então, tá atento e consagrar mesmo os planos a Deus, porque Ele é bom, Ele sabe de todas as coisas. Que fantástico, gente! Apesar de ser brasileiro, ele chama Victor Espanho, segundo brasileiro a ir para o espaço. Cara, que honra te receber, que honra conversar com você, ouvir os seus relatos das coisas que você experimentou e viu lá no céu. Que Deus possa te levar ainda mais longe, ainda Amém. Mais alto e usar a sua vida. Amém, amém. Obrigado pelo convite, muito, muito feliz. E, assim, acho que a ideia é sonhar, né? Sonhar, Deus é um Deus grande, Deus que criou todo esse universo. E esse universo ainda está para ser explorado, né? Então, não deixe de sonhar. Acho que essa é a mensagem principal, né? Obrigado pelo convite, muito feliz mesmo. Fantástico, obrigado você. E obrigado você que esteve aqui com a gente também na nossa Rede Super, no nosso podcast Pode Crer. Que Deus te abençoe e não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.